Oi, sou eu, Marcelo Mourão. Hoje o tema será povos bárbaros. Aliás, você sabe quem foram eles? Entendam, essa definição tem basicamente 2000 anos. E quem nos passou foram os romanos. Para eles, todo povo que não seguiu suas tradições, sua cultura, sua própria linguagem, já eram tratados como bárbaros. Aliás, aqueles que viviam fora de suas fronteiras eram também chamados de bárbaros. Era uma definição basicamente generalizada. Bem, para começar sobre bárbaros, que aliás não deve cair no Enem, é um tema muito interessante. Quer ver algo bem interessante? Vocês conhecem por acaso a bandeira da Grã-Bretanha? Aquela bandeira é pura história. Para quem não sabe, a Grã-Bretanha é a fusão de diversos povos, basicamente 3. Os anglos, os bretões e os saxões. Vocês por acaso já viram o brasão da seleção inglesa? É esse aqui que eu estou mostrando. Esse brasão, por exemplo, ele mostra 3 leões. Quantos povos acabei de falar que formaram a antiga Inglaterra? 3. Anglos, bretões, saxões. Os 3 leões referem-se basicamente a esses 3 povos. Quer ver outra coisa interessante? Quantas cores tem a bandeira da Grã-Bretanha? 3 também. O branco, o azul e o vermelho. Quer ver algo mais interessante? Você, por acaso, conhece a bandeira que eu estou mostrando agora? Essa bandeira é da Inglaterra. E essa outra que eu estou mostrando agora? Que bandeira é essa? Essa é da Escócia. E agora, essa outra bandeira. Que bandeira é essa? Irlanda, isso. Quem falou Irlanda, perfeito. Agora, e se pegarmos essas 3 bandeiras e juntarmos? O que é que forma? A bandeira da Grã-Bretanha. Perceba que a própria bandeira tem a ver com história. Isso é óbvio, não tem discussão. Quer ver algo muito interessante? Você deve ter visto já algumas bandeiras que são muito próximas na Europa. Aliás, parte do que conhecemos hoje como Europa se refere, na verdade, aos antigos povos bretões, saxões, anglos, burgúndios, ostrogodos, visigodos, os povos bárbaros. Bem, essa bandeira que vou mostrar agora vocês conhecem com certeza. Não é da Suécia? Isso. E essa outra agora? Finlândia, isso mesmo. E essa próxima agora, qual é? Noruega, perfeito, Noruega. E essa agora? Islândia, isso mesmo, Islândia. E essa outra agora? Reconhece que bandeira é essa? Essa bandeira é da Ilhas Faroe. Fica muito próximo de um outro país que eu quero mostrar também. Olha essa bandeira agora, Dinamarca. Vocês viram só? Todas as bandeiras não são muito parecidas? É porque, na verdade, esses povos, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega e outros, Islândia, na verdade, têm tudo a ver. Eles eram antigos povos bárbaros vikings. As bandeiras que eles defendem até hoje em dia, suas seleções, na verdade, tem muito a ver com sua própria história. Quer ver algo que vocês, que a gente faz, a gente torce, a gente nem percebe atenção? Já viram, por acaso, que quando um clube de futebol, ou basicamente um torneio, ela encerra-se quando o campeão, o vencedor, ele pega a taça e começa a comemorar a taça da vitória? Já viram por acaso o símbolo de uma taça? Hein? Olha só, a taça. E basicamente, se analisarmos, qual é o emblema disso? Os povos bárbaros basicamente viviam de saques e pilhagens. E por onde passavam, queriam basicamente comer e beber. Por falar em comer, olha que interessante. Hoje a Alemanha, também chamada de Germany por alguns povos, tem um campeonato de futebol muito forte, futebol masculino, chamado Bundesliga. Isso, Bundesliga, não vai pensar besteira, Bundesliga. Já viram a taça ou o troféu que eles pegam para comemorar? Já viram? É um prato, isso mesmo, olha aí. Olha só o que eu estou mostrando para vocês. É um prato. Gente, não é estranho um povo comemorar a vitória de um torneio pegando um prato? É porque basicamente se refere à história deles. E olha algo mais interessante. Já que eu falei sobre povos bárbaros e bandeiras, vou voltar um pouco no tempo. Eu quero mostrar a história de mais de 2 bandeiras. A bandeira, por exemplo, do Iraque. Bem, quem já conhece um pouco de história vai saber que o Iraque se refere a antigos povos da antiguidade, chamado basicamente de mesopotâmicos. Você sabe quais são os grandes rios do Iraque?
Ah, ó, lembrando, a bandeira do Iraque é essa que eu acabei de mostrar aí. A bandeira do Iraque, ela tem 3 cores, como vocês estão vendo, vermelho, branco e preto, nessa ordem, de cima para baixo, e no meio 3 estrelas verdes. Não dá para visualizar nessa bandeira aí? Bem, 3 estrelas verdes, isso mesmo. E, se você prestar atenção, é lá na Mesopotâmia que vinham 2 grandes rios. Tinha 2 grandes rios, ainda tem na verdade, os rios Tigre e Eufrates. E tem um terceiro rio muito importante para hoje os iraquianos que são muçulmanos, é o rio Chatalarabe. Gente, esses 3 rios, na verdade, são as 3 estrelas da bandeira do Iraque. Não são verdes? É porque na transição da pré-história para a antiguidade, nós temos um fato muito interessante. É a formação que nós chamamos de crescente fértil. É a região onde surgiu basicamente a agricultura no planeta. E quando se fala em verde, lembra logo fertilidade. Crescente fértil. Os 3 grandes rios são as 3 estrelas da bandeira do Iraque. E quer ver algo mais interessante? Acabei de citar que o Iraque hoje em dia basicamente é muçulmano. Olha só. Viram que na bandeira do Iraque tem 2 inscrições em árabe? Que estão entre os rios? Olha que legal. As 2 inscrições em árabe, na verdade, significa sunitas e xiitas. Basicamente, os 2 grupos que formam o que nós chamamos de islamismo. E não estão entre os rios? Justamente remetendo à antiguidade. Porque, para os gregos, o nome mesopotâmico se refere a povos entre rios. É a bandeira deles. Povos sunitas e xiitas que estão entre os 3 rios. Tigre, o Eufrates e o Xalarabe. Literalmente. Outra bandeira legal. Fenícia. A bandeira da Fenícia, basicamente não temos agora. Mas a Fenícia ficava numa região que hoje é o Líbano. E o Líbano, como vocês sabem, tem no meio dela, olha a bandeira que eu estou mostrando para vocês, ela tem, nas extremidades vermelhas, no meio uma árvore. Essa árvore não é o pinheiro de Natal, por favor. O Natal não surgiu lá de jeito nenhum. Na verdade, é o cedro. O cedro era a essência para se fazer as embarcações para poder navegar pelo mar Mediterrâneo. História pura. E agora, basicamente para encerrar, o desafio da caveira. Bem, já viram a bandeira de Israel? O atual governo brasileiro está se aproximando muito do governo israelense. Então, quero prestar uma homenagem aqui. A bandeira de Israel, na verdade, tem muito a ver com os hebreus do passado. Já viram a bandeira de Israel? Olha aí, mostrando de novo. A bandeira de Israel, para quem não sabe a história, tem a ver com hebreus. Hebreus, traduzindo, significa povos que vieram de regiões entre rios. Então, já viram que a bandeira de Israel, na extremidade, tem 2 linhas azuis, entre rios. E, de acordo com a simbologia, tem 2 triângulos ali. Um triângulo que fica em pé e o triângulo invertido. Para muitos estudiosos, isso se refere à ligação dos seres, ou pessoas do sexo masculino e sexo feminino. O triângulo em pé, digamos assim, é o masculino. Já viram, por exemplo, quem é parente ou familiar de militar, ele não tem aquelas insígnias que carregam aqui no ombro? Quanto mais, e em detalhe, as insígnias são vetores, setas que só apontam para cima. Insígnias se refere à hierarquia militar. Já viram uma simbologia da Grécia Antiga que se refere ao sexo masculino e feminino? Olha só essa imagem. Perceberam que toda vez que ela aparece, ela justamente se refere ao sexo masculino. Perceberam que sempre essa seta ou esse vetor, ele está na ascendência, está subindo. Consegue imaginar o que é? Ah, eles vão perceber, peraí. Mas o do sexo feminino é um símbolo de mais, uma cruz invertida. Olha a imagem do sexo feminino aí, para muitos da mitologia grega. Gente, sinal de mais e para baixo. Por acaso a mulher quando gera vida não é de baixo, uma vida a mais? Alguns vão dizer, mas peraí, mas isso aí pelo que eu aprendi há muito tempo atrás em artes, isso aí é um espelho de Vênus. Sim, não concordo, não está errado não. Mas para a simbologia, se prestar atenção, é um símbolo invertido, literalmente. Aliás, sobre o triângulo que eu estava falando, o triângulo para cima é sexo masculino, o triângulo invertido, o sexo feminino. Gente, a genitália feminina, ela é imaginadamente um triângulo invertido. É só prestar atenção. É pura simbologia. Espero que tenham gostado do símbolo da caveira, ou o desafio da caveira. Espero que tenham gostado. Aliás, eu quero que vocês que estejam gostando, participem, curta, compartilhem, se inscreve no canal.
E toda semana uma novidade a mais. E se prepare. Agora em fevereiro, final do mês, vamos ter um super aulão. Um aulão que será transmitido pelo YouTube. Totalmente de graça, para todos. Basta se inscrever para poder ser notificado lá no sininho e você vai receber muitas novidades. Me acompanhe no Instagram, onde temos enquete todos os dias e todo mundo que participa recebe sua resposta justamente gabaritada e explicando o porquê dessa resposta e não do outro. Espero que esteja gostando. Eu sou Marcelo Mourão, valeu, tchau gente. Vai assim. Oi. Isso é tudo, pessoal.